Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no website de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da MAHLE Metal Leve e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizer respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e público em geral devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência Sr. Cláudio César Braga, diretor financeiro, Sr. Daniel Brasil Alves, gerente de marketing e comunicação corporativa, e Sr. Fábio Lopes Pérez, gerente executivo de finanças. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cláudio, que dará início à apresentação. Por favor, Cláudio, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado pela introdução, obrigado a todos os participantes aí pelo seu tempo e também interesse na participação. Esse trimestre temos uma agenda um pouquinho, a gente pode ir para o próximo. A gente tem uma agenda um pouquinho mais concisa, aqui a gente vai de fato focar no resultado da MAHLE Metal Leve agora no último trimestre de 2024 e também no ano cheio de 2024. A gente não está trazendo, como nos semestres anteriores, aí um convidado especial. De fato, para sobrar um pouco mais de tempo aí para perguntas e respostas, né? Tivemos algumas operações aí bastante relevantes aí no último Q, e de novo aqui não posso deixar de reforçar meu agradecimento a todos vocês aí pelo apoio nas aquisições que foram feitas ali no mês de setembro, agosto e setembro, mas especificamente, como de praxe, eu entro com uma introdução e com a parte financeira. Depois, na sequência, vem o Daniel com a parte mais macro de mercado e comercial, e depois o Fábio elabora um pouquinho mais a parte financeira. Pulando aqui direto para os principais destaques, tivemos aí um ano de 2024 com um faturamento de 4,6 bilhões, em torno, basicamente, aí de 300 milhões acima do que foi o ano de 2023. Vale lembrar que as aquisições elas impactaram em cheio o último trimestre. A gente não tem o efeito aqui de 12 meses, né, das operações, e as operações, como também está divulgado aí no site de RI e na CVM, totalizaram o volume de vendas no último Q em torno de 200 milhões de reais. Então, os 4,6 bi que a gente vê, menos os 200, seria ainda ligeiramente superior aos 4,3 que a gente teve ali em 2023. Passando aí para o lado da direita, o EBIT, um EBIT de 19,1%. Aqui eu acho que tem dois pontos aqui para chamar um pouco de atenção. A gente também está destacado nos detalhes das informações financeiras, uma provisão de garantia realizada no mês de dezembro de 32 milhões. Foi um problema mapeado e detectado e junto do cliente trabalhado aí num plano de correção, segue ainda em discussão. A responsabilidade, se a falha é uma falha no design ou é uma falha na produção, ainda não está definida. Essas discussões de garantia, elas normalmente tendem a se prolongar. O que nós fizemos aqui em consenso com os nossos auditores foi provisionar o pior cenário. Então, não temos nenhuma aí ideia ou possibilidade, neste momento, no nosso conhecimento, que esse valor de 32 milhões já provisionados
impactando o resultado de 2024 venha a se estender ou prolongar alguma coisa. A situação já foi controlada, a gente não espera impactos agora no ano de 2025 nenhum. E, como eu falei, responsabilidade ainda não definida e o pior cenário aí provisionado, é um número que muito provavelmente aí nos próximos trimestres a gente já vai ver alguma movimentação, potencialmente reversão ou mantendo os mesmos 32 milhões. O número ele está definido em moeda forte, né, é um valor de 5 milhões de euros, aproximado de 5 milhões de euros, eventual aí oscilação no futuro, se houver mais em função de variação cambial, se for o caso. Esse mesmo número de 19,1 que a gente vê na tela, a gente aqui vale recordar que em 2023 a gente fechou com o número de 18,8. E eu acho que também um outro ponto aqui que é bastante interessante, recordando um pouco da live que nós tivemos ali nas aquisições, acho que no mês de setembro, e depois no roadshow que nós fizemos, e isso também está gravado, disponibilizado no site. As operações que nós adquirimos pelo perfil comercial bastante distinto da Mali Metal Leve. A Mali Metal Leve a gente tem um peso bastante forte de aftermarket. Aftermarket normalmente leva o nosso gross profit em níveis mais superiores. E as operações que nós montamos, na verdade, tem uma participação muito menor de aftermarket, já com um gross profit bastante inferior. Infelizmente, os detalhes que a gente disponibilizou na informação aí publicada, eles são um pouco limitados. A gente também durante a aquisição a gente elaborou bastante o fato de que, principalmente a operação de compressores, né, porque as outras operações são significativamente menores, ela tem uma alta dependência de poucos clientes. Então, um detalhe muito grande aí em eventual margem pode gerar aí discussões desnecessárias na parte comercial, na minha opinião. Descendo um pouco, a gente fechou com um EBITDA ajustado de 21,7. Aqui eu acho que é alguma coisa que a gente já está devendo para os próximos trimestres, seria interessante a gente trazer com um pouco mais de detalhe. Continua com o efeito da hiperinflação da Argentina, né, o IAS 29. A gente tem visto alguns movimentos com o governo federal da Argentina bastante interessantes e uma maior flexibilização também por parte do Banco Central. Um comentário, um parêntese, nem estava planejando falar disso nesse momento, mas vale a pena. Todo aquele dinheiro que a gente tinha estancado, uma grande parte do dinheiro estancado na Argentina, investido em bonds aí em dólar, para não perder o poder de compra, né, dos pesos ali nesses últimos 2 anos, a gente já começou a dar vazão. Então, a gente já começou a realizar pagamentos aí da Malha Argentina para os fornecedores, e se comprovou bastante aí saudável a estratégia de investir em bonds em dólar aí para fazer face ao conta para nosso em dólar. E fechamos tudo isso com um saldo ligeiramente aí positivo, eu diria, no final da equação. Bom, o ponto é, a Argentina já reestabilizando, mas a gente ainda também não saiu do ambiente de hiperinflação. A gente está falando aqui de norma contábil, né? De acordo com o IAS 29, a gente precisa 3 anos na sequência com inflação acima de 100% para caracterizar a hiperinflação, e a reversa também é verdadeira. A gente agora precisa de 3 anos na sequência com inflação menor de 100% para também descaracterizar a hiperinflação. Vale lembrar que descaracterizar a hiperinflação não significa fazer um write-off, porque a gente já contabilizou, o que contabilizou segue lá, é histórico, né? Só deixaria de calcular isso para o futuro. E um ponto que a gente também chamou a atenção em todos os trimestres anteriores é a hiperinflação num país como a Argentina é parte do dia a dia, né? Então, os valores, os preços de venda já estão corrigidos, né? O material chega corrigido, tem ajuste de mão de obra também de forma bastante regular, de forma a economia toda se adequa, né, à hiperinflação. O que acontece quando a gente traz tudo isso para dentro da Mali Metal Leve aqui no Brasil, a gente tem um impacto contábil aí dando bastante destaque. O EBITDA ajustado é de 21,7 que a gente vê em 2024. Se eu tiro o valor do IAS 29, este número passaria a ser 20,7. Aqui eu acho que também vale a pena elaborar um pouquinho, limpar
o valor da hiperinflação ele não é tão simples, ele não é simplesmente na demonstração financeira e excluir uma linha, né? Um número um pouquinho mais complexo. Desculpa, eu estou tendo uma interferência no meu som. Tá tudo certo? Beleza. Tá, deixa eu voltar. Não é simplesmente ir na demonstração financeira e tirar aquela linha do ajuste ali financeiro, esqueci o nome da linha, ajustes não monetários, correto? Joia, obrigado. É um pouco diferente. Aquela linha onde a gente vai ver um pouco mais detalhado algumas páginas para frente, o número ganhos na posição monetária líquida controlada no exterior. Aquele número é um número total. Na verdade, aquele número total ele tem uma parcela que é a correção dos ativos não monetários, é parte do cálculo da hiperinflação, que é basicamente metade ou um pouco menos desse valor, e o restante do valor positivo que vocês veem ali contabilizado, ele está dando um offset de valores que foram contabilizados como redutores negativos ou aumento de custos nas linhas de cima. Então, a gente tem hiperinflação impactando a receita de venda, a gente tem hiperinflação impactando o custo das vendas e as outras despesas abaixo. No final, tudo que você vê ali, basicamente, até a parte administrativa e de pesquisa e desenvolvimento, os efeitos normalmente são todos negativos e você tem um offset depois no ganho da posição monetária líquida da controlada no interior, zerando este valor. O que, de fato, no final fica para a gente como impacto no resultado é este que a gente deve tirar da equação, é simplesmente aí o ajuste dos ativos não monetários. Tá? Então, este número de 21,7, resumindo um pouco e não querendo confundir vocês, eu acho que eu queria simplificar, terminei confundindo, de 21,7 ele passaria a ser 20,7, é um ponto percentual, ainda superior ao que foi 2023, também descontado o efeito da hiperinflação. Tá? Não são números inflados, tá? É norma contábil, eu acho que isso é importante a gente chamar a atenção aqui. Em 2017, a gente tentou fazer um exercício agora pela manhã, pensando um pouco sobre o efeito da hiperinflação. Voltando um pouco aí no tempo, eu acho que o último ano sem um efeito contábil da hiperinflação na Argentina foi 2017. E em 2017 a gente verificou e o EBITDA ajustado que foi na casa de 17,7, já sem qualquer impacto de hiperinflação da Argentina. Então, de 17,7 de 2017, a gente foi para 19,5 em 2023 e 20,7 em 2024. A gente pode, na sessão de perguntas e respostas, elaborar um pouquinho mais sobre isso. Com relação agora ao último ponto das 3 aquisições, agradeci no primeiro slide, eu acho que eu não consigo deixar de agradecer todo momento que eu vier encontrar com cada um de vocês, eu vou agradecer outra vez, né, pelo apoio de vocês, foi extremamente relevante. A gente fez uma aquisição, uma compra, né, de uma parte de uma empresa no Rio Grande do Sul, 33%. Essa empresa, na verdade, como não é controlada pela MAHLE Metal Leve, ela não vem aí pulverizada nas linhas do Profit Loss, ela vai aparecer numa linha única, exclusiva, como o investimento que a gente fez. Então, ele gerando um resultado positivo, a gente vai ver o impacto numa linha da nossa parcela, dos nossos 33% numa única linha. As outras 2 aquisições, compressores e aftermarket, totalizaram um volume de vendas, como eu comentei, de 200 milhões de reais. Aqui também um ponto bastante interessante é, mesmo que o gross profit médio destes negócios, em função de um volume de aftermarket inferior ao da MAHLE Metal Leve, e isso pode mostrar que o nosso gross profit vem a cair, né, em percentual das vendas, foram valores bastante superiores ainda ao que nós pagamos por eles. Eu acho que no final do trimestre tudo se comprovou serem aquisições bastante assertivas, bastante positivas. A gente fechou o compressores mais específico com vendas no último trimestre superiores ao valuation em torno de 14%. Então, a gente conseguiu aí alavancar as vendas na divisão de compressores, um pouco em função de negociação com o cliente, um pouco também em função de volume adicional de demandas de um cliente em específico aqui no caso. E o nosso resultado também fechou aí quase 10 pontos percentuais acima do que foi considerado no valuation, que a informação pública está à disposição de vocês. Né?
Termal é um negócio ainda muito menor. Aí, termal, a gente fechou com o volume de vendas bastante alinhado com o que a gente tinha no valuation. Mas aqui, outra vez também, a gente teve, e aqui mais puxado pelo ganho cambial na exportação do negócio de termal, a gente fechou com um gross profit aqui basicamente o dobro, outra vez, do que foi o nosso valuation. Tá? É um percentual inferior aí, obviamente, em volume de vendas ao que foi compressores. E a Arco, os 33% que a gente comprou, também fechou com um faturamento 10% acima do que a gente previa no valuation. As cláusulas de negociação da Arco são diferentes de compressores e termal. A gente comprou o negócio integral da Arco, como tem a possibilidade também de call option aí no futuro. Foram números mais arrojados, eu diria, no valuation, e mesmo assim a gente conseguiu fechar um faturamento com 10% acima do valor que a gente tinha a princípio aí considerado no valuation. Um ponto de atenção, o resultado da Arco também não é divulgado no detalhe, mas dando transparência para vocês aí, foi ligeiramente inferior ao que a gente considerava no nosso valuation, e aqui, ao contrário do termal, é pelo impacto negativo do câmbio na importação. A Arco ainda tem uma dependência bastante grande de fornecedores estrangeiros. A gente, obviamente, nas 3 aquisições, a gente ainda não conseguiu ver todo o impacto, o efeito de potenciais sinergias, alguma coisa que aí, muito provavelmente, nos próximos trimestres, a gente consiga aí compartilhar com vocês, de repente, alguma coisa mais também positiva. Para o próximo, por favor. Vou passar a palavra para o Daniel, Brasil. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. E muito obrigado aí pela participação na teleconferência para a apresentação de resultados da MAHLE Metal Leve do ano de 2024 e o último trimestre de 2024. Bom, passando uma visão geral do mercado, com vendas e produção de veículos de Brasil e Argentina e também produção de veículos América do Norte e Europa. Então, na primeira linha, nós temos as vendas de veículos leves no Brasil, então atingindo ali quase que 2,5 milhões de veículos, com um crescimento de 14,1%. Esse valor percentual aí foi o maior aumento global, então dos principais mercados aí de vendas de veículos, então bem significativo. O Brasil retomou a 6ª posição do ranking global de vendas de veículos, então realmente foi bem importante aqui esse crescimento nas vendas. A Argentina atingindo 411 mil veículos leves vendidos, com um crescimento de 1,1%. Aqui vale destacar o crescimento da Argentina no segundo semestre. Então, o primeiro semestre ele foi mais fraco, principalmente devido aos ajustes feitos na economia, pelo novo presidente. Então, isso impactou a demanda de veículos leves, principalmente nos primeiros 6 meses. Porém, a retomada forte aí no segundo semestre, principalmente no último trimestre, conseguiu fazer terminando o ano aí com um crescimento de 1,1%, bem melhor do que nós tínhamos ali na projeção que nós fizemos no Q3. Totalizando o Brasil mais a Argentina com quase 2,9 milhões de veículos leves vendidos e um crescimento de 12,1%. Falando da venda agora de veículos pesados, então no Brasil atingindo ali 147 mil caminhões e ônibus, um crescimento de 14,7%, também um crescimento bem importante, aí 2 dígitos alto aqui no crescimento. A Argentina, a dificuldade econômica, o ajuste econômico, então isso impactou, mas mesmo assim um crescimento de 4%, com 14,7 mil caminhões e ônibus vendidos no mercado argentino. Brasil mais Argentina atingindo 162,1 mil veículos, um crescimento de 13,7%. No Brasil, um fator importante também foi a Fenatran o ano passado, então vários negócios ali fechados na feira, então impactando esse crescimento na venda de veículos aí leves, veículos pesados aqui no Brasil. Falando de produção agora, então no Brasil, 2.380.000 veículos leves produzidos, um crescimento de 8%. No caso aqui, o Brasil mantendo ali a 8ª posição no ranking global de produção de veículos.
E vocês notam uma diferença no percentual de vendas de veículos leves no Brasil, de 14%, em relação ao percentual de produção de 8%. Essa diferença, o principal impacto, o aumento dos veículos importados. Então, aqui nós tivemos aqui um aumento dessa participação dos veículos importados, isso vem sendo bastante destacado pela Anfávia. O imposto sobre veículos importados, os elétricos e híbridos, vem aumentando gradativamente. Então, esse imposto ele estava zerado, por exemplo, para veículos elétricos. E em janeiro de 2024, ele foi para 10%. Atualmente, ele está em 18%. E a projeção é para, ou seja, está previsto aí, em julho desse ano, passar para 25%. E julho de 2026 chegar no patamar de 35%, que é o imposto de importação para um veículo com motor a combustão. Então, hoje, atualmente, a taxa de importação de veículos importados para veículos elétricos e híbridos, ela é menor do que uma taxa de importação de um veículo movido a um motor de combustão. Na Argentina, uma queda de 17%, melhor do que a projeção, mas ainda assim, ou seja, tivemos aqui um impacto significativo na produção, totalizando o Brasil mais a Argentina também com aproximadamente aí 2,9 milhões de veículos leves produzidos, um incremento de 2,6% quando comparado com 2023. Em veículos pesados no Brasil, atingindo 169 mil caminhões e ônibus, um crescimento de 39,5%. Aqui é o oposto, né, dos veículos leves, ou seja, um crescimento bem maior na produção do que nas vendas. Aqui a explicação ela vem do ano anterior, né, de 2023. Então, no ano de 2024 foi produzido o que foi vendido, e no ano de 2023 tínhamos aí veículos em estoque com a legislação de emissões antiga, né? Então acabou tendo aí um pre-buy e, consequentemente, uma produção menor em 2023. Então isso aí explica um crescimento aí de quase 40% na produção de veículos pesados, porque no ano de 2024 foi necessário produzir o que foi vendido. Na Argentina, uma ligeira queda de 2%, com uma produção de 8 mil caminhões e ônibus, e totalizando o Brasil mais a Argentina com 177 mil veículos, um crescimento de 36,8%. Ainda falando aqui sobre Brasil e Argentina, até para a gente fechar o mercado que a gente chama de doméstico, né? Nós já temos aqui no mercado o fechamento de fevereiro, então eu vou antecipar aqui um pouco o que já é uma informação pública, né, de mercado, tanto as vendas quanto a produção de veículos de Brasil e Argentina. Então, no primeiro bimestre de 2025, isso é até para dar um pouco aí, sinalizar um pouco, né, o que está sendo o mercado nesse ano de 2025. Então, no Brasil, as vendas de veículos leves, um crescimento de 9%, então começamos aí 25 melhor do que foi 2024. Na Argentina, se mantém a recuperação, então um crescimento de 62% na Argentina, na venda de veículos leves, e Brasil mais Argentina totalizando 16% de crescimento no bimestre. Então, venda de veículos leves no bimestre de 2025 contra o ano de 24, 16% de crescimento, e uma perspectiva aí, projeções principalmente de Anfávia na venda de veículos leves, e somando aqui também com projeções da Argentina, de terminar o ano com crescimento nas vendas de 8%. Então, o bimestre com mais 16%, e o ano uma projeção full year de crescimento de 8%. Para veículos pesados, o Brasil um crescimento de 1,3%, na Argentina um crescimento nas vendas de veículos pesados de 2%, de 126%, totalizando o Brasil mais a Argentina com 25% de crescimento no bimestre e uma projeção de full year de 1%. Então, no mercado de pesados, um mercado ali andando de lado. A gente tem aí uma preocupação, principalmente no mercado brasileiro, com o aumento da taxa de juros. Então, isso pode desestimular um pouco o investimento, né, a compra aí principalmente de caminhões. Em contrapartida, a expectativa de uma safra recorde aí de grãos, né? Então, isso também pode aí
beneficiar essa demanda. Então, a expectativa aí de um mercado similar ao que foi 2024, que foi um ano muito bom. Então, um crescimento de 1% em cima de um mercado de 24, que foi bem positivo. Falando de produção, então, no bimestre, no Brasil, um crescimento de 15%, na Argentina, um crescimento de 20% no bimestre de veículos leves, Brasil mais Argentina, 16% de crescimento no bimestre, e a expectativa, a projeção para o ano de 2025 de um crescimento de 8%. Então, similar ao percentual de vendas. Então, veículos leves ali para vendas e produção, Brasil mais Argentina, uma projeção de 8% de crescimento. Para veículos pesados, um crescimento de 11% no Brasil no bimestre, na Argentina um crescimento de 56%, Brasil mais Argentina 13% de crescimento no bimestre e uma expectativa de produção também similar aqui às vendas, ou seja, 1% de crescimento. Então, uma expectativa positiva tanto nos veículos leves quanto nos veículos pesados. A gente tem uma expectativa na economia para o segundo semestre de um arrefecimento aí, isso tem sido observado até para falar sobre as taxas de juros, né, a Selic, para que sentido vai, ou seja, ter um novo aumento e depois eventualmente até uma possível redução. E o mercado automotivo, pelo menos nesse início de ano, as projeções elas estão positivas. Falando agora um pouquinho do mercado europeu e América do Norte, que são os principais destinos das exportações da MAHLE Metal Leve. Então, a produção de veículos leves na Europa terminou o ano de 2024 com uma queda de 5,2%. Na América do Norte, uma queda de 1,3%, totalizando Europa mais América do Norte, uma queda de 3,4%. E para esse ano, uma expectativa aqui combinando Europa e América do Norte, uma expectativa de uma queda de 2%. Então, o mercado global de produção de veículos leves de Europa e América do Norte, esse ano aí, uma expectativa ligeiramente negativa. Para veículos pesados, Europa terminou o ano de 24 com uma queda de 18,2% na produção. América do Norte, uma queda de 6,2%, combinando os dois mercados, uma queda de 12,4%. E a perspectiva para o ano de 2025, full year, uma expectativa de uma queda de 2%. Então, exportação aqui, o mercado, uma perspectiva negativa tanto no leve quanto nos pesados. Passando agora para o slide número 6. Bom, aqui nós temos a evolução da receita líquida de vendas da MAHLE Metal Leve, focando aqui no ano de 2024 e 2023, então no full year de 24 e 23, no equipamento original doméstico atingindo aqui 1,39 bilhões de reais de faturamento, então um crescimento de 21% em relação a 2023, como já citado aqui pelo Cláudio, nós temos aqui aproximadamente 200 milhões de reais do efeito, a maior parte está aqui, né, no mercado original doméstico. Então, tirando esse efeito da aquisição da MAHLE Compressores, o aumento teria sido 7%. Então, 21% o crescimento, né, com a aquisição, e tirando o efeito da aquisição, teríamos aí um crescimento de 7%, acima ali da produção de veículos leves, ali, que é um referencial que a gente tem, que foi de 2,6%, né, de crescimento. O equipamento original, aqui um comentário nas vendas, né? Nós tivemos um ganho de market share em veículos leves, então tivemos aí um aumento da receita, principalmente em componentes de motor e filtros. Na parte de veículos pesados, nós tivemos uma queda no faturamento, apesar do crescimento do mercado, que a gente viu ali, né? O mercado de pesados crescendo 36,8%. A principal explicação aqui a gente tem exportações indiretas, ou seja, nós fornecemos para os nossos clientes aqui no Brasil, e esses clientes exportam ou a peça ou até mesmo o motor, ou seja, montam o motor e faz a exportação do motor. Então, essa exportação indireta aqui nessa linha do equipamento original doméstico acabou impactando aqui o nosso faturamento para pesados e também a venda aqui para componentes de motor para o setor agro, né? Então, o setor de máquinas agrícolas no ano de 24 também teve aí uma queda importante aí na produção de máquinas agrícolas. Passando para o equipamento original exportação,
Então, aqui o total é de 1,2 bilhões de reais e uma queda de 8,6%. Aqui, a principal explicação é a queda do mercado de pesados. Então, a gente viu o mercado de pesados ali de Europa e América do Norte caindo 12,4%. E além dessa queda de mercado de pesados, a gente teve também aqui um ramp down, aqui, ou seja, uma diminuição de uma válvula de uma aplicação especial de um veículo leve. Então, o motor ele teve um end of production, né, um fim de produção, consequentemente aqui gerando essa queda aqui na linha de equipamento original exportação. Totalizando aqui o equipamento original no ano com um crescimento de 5,1%. Falando do trimestre aqui, a gente tem na linha do equipamento original doméstico um crescimento de 89,9%. Tirando o efeito da aquisição, esse aumento teria sido 24%. Então, aqui um quarto trimestre bem superior aqui ao que foi o quarto trimestre de 23 aqui na receita para o equipamento original doméstico. Na exportação, uma melhoria aqui, um crescimento de 3,5%. Então, totalizando aqui o equipamento original no trimestre com 42,9% de crescimento. Falando agora do aftermarket doméstico, o full year, então 2024 contra 2023, um crescimento de 2,1%. Aqui, o principal impacto negativo da Argentina. Então, em 2023, os nossos distribuidores eles se estocaram, então era esperado uma mega desvalorização da moeda argentina, do peso, e aqui nós temos um centro de distribuição em Buenos Aires, então no aftermarket doméstico, não só a venda aqui no Brasil, mas também a venda da Argentina lá em pesos, ela entra nessa linha, né, de doméstico. Então tivemos aí uma queda de aproximadamente 24% na Argentina e o aftermarket Brasil compensando essa queda da Argentina. Então, foi feito um estoque no ano de 23, consequentemente diminuiu aí essa venda na Argentina em 24, porém o aftermarket do Brasil compensando e terminando o ano ainda com um crescimento de 2,1%. No aftermarket exportação, um crescimento de 23,8%. Aqui, a principal explicação também aqui um 2023 fraco, ou seja, uma instabilidade política e econômica em alguns países aqui da América Latina. E também no ano de 2024, a implementação de uma equipe de vendas dedicada, né, da MAHLE, antigamente era representante, isso para Colômbia, Peru e Chile. Então, aqui no aftermarket exportação, as principais explicações aqui desse aumento da receita aí de 23,8%, totalizando no aftermarket um crescimento da receita em 24% de 5%. O total geral, como citado pelo Cláudio, 4,55 bilhões de reais, um crescimento de 5,1%. Se excluirmos aqui as aquisições, o crescimento seria de 1,1%. Bom, eu volto a palavra agora para o Cláudio e estarei disponível ao final para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Daniel. Eu estou vendo que alguns dos participantes reportaram uma queda da qualidade no meu áudio. Se houver algum problema, sinaliza, por favor, e eu repito. Tá. Falando um pouquinho agora da demonstração financeira do Profit and Loss com um pouco mais de detalhe, se a gente puder começar ali do quarto trimestre de 24 quanto ao quarto trimestre de 2023, já comentamos aí 2, 3 vezes no decorrer dos slides aí, você vê um aumento muito forte de 1,016 bi para 1,317, basicamente aqui, ou bastante influenciado também pelos 200 milhões aí das aquisições, um custo de vendas ali de 74%, passando a 77%. Aqui a gente sente o impacto bastante forte da provisão de garantia, dos 32 milhões. Se eu excluo esses 32 milhões daí, na verdade, eu tenho um impacto de 2,4 pontos percentuais. Então, os meus 22,8 ele passaria para alguma coisa como 25,2 mais ou menos.
Esse mesmo impacto você vê, mas vê ele mais pulverizado no ano cheio, né? Então você também vê o aumento de vendas já explicado aí pelo Daniel, e o aumento de custo de basicamente aqui 0,8 percentuais. A garantia de 32 milhões pulverizada no volume anual de vendas seria um impacto de mais ou menos de 0,6, 0,7 pontos percentuais, que basicamente aí daria um offset igualando o lucro bruto de 2023. Nas linhas abaixo ali de despesas de overhead, olhando o acumulado do ano, a nossa despesa de vendas e distribuição saindo da casa de 7,7 indo para 7,5, extremamente alinhado. Aqui também um pouco do impacto vem em função das aquisições. As aquisições, por não terem toda a estrutura que uma organização do porte da Marlin Metolab tem, possui percentuais de despesa de administração, vendas e pesquisa de desenvolvimento inferiores, né? Então, isso também nos ajuda de alguma maneira. Temos aí um impacto negativo nas despesas administrativas e financeiras, também um pouco expressivo, 0,2 pontos percentuais, e pesquisa e desenvolvimento bastante alinhado, ali de 1,3% nos 2 últimos anos. O número que mais chamou a atenção, e foi o número que eu tentei elaborar um pouco na abertura, ganho na posição monetária líquida da controlada no interior, então no exterior, não no interior, né? Você vê ali em 2023 1,6 pontos percentuais de impacto, parece infla o nosso resultado, obviamente, mas parece que é intencionalmente inflado, não é? Este número ele não reflete a totalidade da hiperinflação, como eu falei para vocês, há efeitos negativos nas linhas de cima, que para os próximos trimestres a gente dá um pouco mais de detalhe. Já tinha prometido, mas eu não fiz, me desculpem. E em 2024, 2,6. É bastante forte. Você vê esses 2,6 do ano, no último trimestre foi um pouco menor, isso em função do meu comentário com relação à política aí do governo federal da Argentina. Inflação, você vê quedas bastante acentuadas no nível de inflação da Argentina. A tendência ou a expectativa, simplesmente com base em dados macroeconômicos, é que isso tende aí a normalizar. Não num curto prazo, eu acredito que isso ainda demore aí uns 2 anos, mas isso tende a normalizar. Resumindo, a gente tem um lucro ou um EBIT, aí, um lucro antes das despesas ou receitas financeiras e os impostos de 19,1 no ano, um trimestre muito menor, de 12,7, os 32 milhões aqui impactando em cheio. Dentro de um trimestre, isso chama mais um pouco de atenção. E o impacto também das aquisições que têm um gross profit ligeiramente inferior ao Marlin Metal Lab. Então, a queda no percentual é uma queda que a gente já previa até no valuation. Na linha de baixo, eu não vou elaborar demais, depois, um pouco mais para frente, entra o colega Fábio aí para explicar um pouco mais, mas o número que chama bastante a atenção para aqueles que não estão acostumados na análise das demonstrações da Marlin Metal Lab são receitas e despesas financeiras, né? Normalmente, os investidores e os administradores da empresa estavam acostumados a números aí positivos. É o que você vê no quarto trimestre de 2023 e também no final do ano de 2023, e ali com toda aquela distribuição de dividendos que foi feita em novembro, dezembro de 2023, e também o pagamento das reservas, que nós tínhamos aí números bastante expressivos de reserva de investimentos, também foram distribuídos. Obviamente, a empresa não tinha caixa suficiente para todo aquele desembolso e precisamos nos endividar. Mas na frente também a gente tem um pouquinho mais de detalhes sobre isso também. E depois o lucro, já após os impostos, aí mais ou menos de 11,9, 12 pontos percentuais no ano e 8,4 no último trimestre. Tentando dar um pouquinho de destaque mais à movimentação de caixa, porque esse slide a gente colocou, acho que há 2 trimestres atrás, 3, talvez para dar um pouquinho mais de transparência. Quando a gente, no slide anterior, a gente fala de despesa financeira, né? Isso normalmente a gente já facilmente traduz isso a um desembolso de caixa. No nosso caso, não exatamente toda o endividamento que foi feito em 2023, ele foi feito com lastro em exportação,
né? Na verdade, ali, esse vencimento, se eu não me engano, está previsto para 2026 e 2027, basicamente 50%. Naquele momento, no momento que a gente realizar as exportações pela taxa de euro vigente no momento, a gente liquida a parcela equivalente do endividamento também em euro, né? Então, naquele momento, sim, você tem uma entrada de exportação e uma saída do pagamento do endividamento em euro, dando ali um offset em variação cambial. Mas a gente é obrigado a reconhecer no Profit and Loss o efeito da variação cambial, seja positivo ou negativo. Quando você olha a caixa, você não vê isso aí exatamente 1 para 1. Então, aqui comparando o caixa que a gente finalizou 2023 indo para o caixa que nós finalizamos 2024, essa é a ideia da ponte. Você verifica que a gente adquiriu novos empréstimos em torno de 390 milhões de reais, não foram exatamente puxados pelas aquisições. Algumas colunas para frente a gente elabora um pouquinho mais isso, mas também teve um pagamento forte de dividendos no mês de maio, e basicamente o pagamento de dividendos é o que demanda principalmente aí novos endividamentos. E você também percebe na segunda coluna que também houve pagamento, né, de empréstimos. Então, nos endividamos com 390 e pagamos em torno de 405. Ou seja, me parece que, de uma maneira consistente, mais acentuado nos próximos 2 anos, esse número também tende aí a reverter. O impacto dos juros, né, aí no caixa foi basicamente de 48 milhões de reais, a terceira coluna do gráfico. Geração de caixa extremamente positiva, seguimos gerando caixa operacional de 708 milhões. Pulando um pouquinho mais, fizemos um pagamento de dividendos e juros de capital próprio de 318 milhões, cash out. Pagamento de impostos, obviamente, também cash out. E investimentos ali, 117 milhões. Eu não vou ficar nos detalhes aqui muito tempo, eu vou para as últimas 3 colunas. Aí, se tiver pergunta depois, na sequência, a gente volta. Você percebe um cash out das aquisições, também só recapitulando as aquisições, também estratégia na negociação para diminuir o nosso potencial endividamento e diminuir a potencial alavancagem. Foi negociado um pagamento em 3 parcelas para o vendedor aí das entidades. Então, o que nós fizemos o primeiro pagamento em outubro do ano passado, e aí você percebe um cash out de aquisições de em torno de 250 milhões de reais, dos 3 negócios, incluindo a participação ali da Arco, mas, né, também já foi considerado no valuation, né, mas foi um número bem menor. No valuation, a gente considerava, se não estou equivocado, algo como 80 milhões de reais de caixa no final. Quando nós fizemos aí a incorporação, trouxemos a Mali Compressores para dentro da Mali Metal Leve, o caixa, na verdade, foi 147 milhões. Então, se você pensa ali que você pagou na primeira parcela, no primeiro terço, 249 milhões, basicamente 147 foram recursos que o próprio negócio ali adquirido trouxe. E finalizando com caixa aí quase idêntico ao que a gente tinha em 2023. Eu encerro por aqui antes das perguntas e respostas e passo a palavra para o Fábio. Obrigado. O Cláudio, só ainda comentando um pouquinho a respeito do slide número 8, se pode retornar um pouquinho, é importante dizer que apesar do volume de endividamento que a gente tem, quando nós olhamos a coluna de juros pagos de 48 milhões, nós também tivemos receita de juros da ordem de 34 milhões. Então, apesar disso, a gente teve aí um offset aqui de mais ou menos 13 milhões de juros pelo volume de quase 1 bi de dívida que nós tivemos. Então, é extremamente baixo aí em relação ao volume. Passando agora para o slide de número 9, né, falando um pouquinho do resultado financeiro aqui, focando aqui em 2024, né, no full year e 2023, nós tivemos ali 22 milhões, quase 23 milhões de despesas com juros, né? E enquanto que em 2023 nós tivemos uma receita de 75 milhões. Aqui nós tivemos 2 fatos, né? O primeiro que o endividamento ele foi de 2024, ele foi maior do que 2023, conforme o Cláudio comentou. Também tivemos um menor
nível médio de caixa, apesar do ano, né, ter fechado em 382 milhões, 383 milhões, quando você analisa a média do ano, nós tivemos um nível de caixa um pouquinho menor, e o que impactou em 2023 foi que nós tivemos um volume de caixa na Argentina um pouco maior, onde a taxa média em 2023 foi de 155% ao ano, enquanto que em 2024 essa mesma taxa ela teve uma média de 77%. Então, quando você faz a composição, você tem um pouco mais de receita de juros em 2023, enquanto que em 2024 você tem um pouco menos, né? Olhando a linha de variação cambial líquida aqui, conforme o Cláudio comentou, obviamente que dentro desse número aqui nós tivemos um pequeno desembolso, mas a maioria foi contábil e devido às normas a gente registra isso, né? Então, o volume de mais ou menos 145 milhões de euros médios que nós tivemos em 2023 e 2024, quando você vê uma desvalorização cambial do euro da ordem de 19,5%, comparando dezembro com dezembro, você acaba tendo um impacto em cima da dívida, né, que é nominada em euro, né? Quando você pega 20% do valor, você acaba tendo aí praticamente R$ 1, né, de desvalorização, e quando você pega a média de 140, 145 milhões, você tem aí o valor de 139,3 milhões. Já no ano passado, a volatilidade foi bem diferente, né, e acabou dando uma variação positiva. Variação monetária líquida aqui, nós tivemos meio milhão em 2023, tivemos 8,9 agora em 2024. Obviamente que quando nós comparamos os períodos aqui, há de se levar em consideração que a Selic no ano passado era menor, em 2023 era menor do que 2024. Então, todo o passivo que nós temos aqui das provisões, elas são corrigidas, né, pela Selic. Então, se a Selic é maior, eu tenho um maior desembolso de juros aqui. Então, olhando 2023, eu tenho quase 122 milhões aqui de receita, enquanto que 2024 nós tivemos 171 milhões de despesas, sendo que a grande maioria vem, então, dos comentários que eu fiz, que é o endividamento maior, uma taxa de juros maior, e a variação cambial que ocorreu entre 23 e 24 na moeda euro. Passando para o bloquinho de baixo aqui, falando um pouco dos ativos e passivos financeiros, o caixa praticamente em linha, né? Se manteve 383 milhões em 2023 e 382 milhões em 2024. E o endividamento aqui, 851 milhões em 2023 e com a variação cambial incluída em 2024 de 1 milhão e 35. Praticamente moeda forte nós se mantemos ali, a gente teve 142 milhões em 2023 e 144 milhões de euros em 2024. Então a dívida ficou estável em moeda estrangeira, o que deu esse delta de 183 milhões aqui, basicamente foi uma tranche que nós recebemos da FINEP de 33 milhões e mais ou menos 150 milhões aí de variação cambial. Então, a gente, olhando o curto e o longo prazo aqui, nós estamos com a dívida longa, né, na foto de 31 de dezembro de 2024, confirmando o que o Cláudio falou, que os vencimentos é mais ou menos 50% em 2026, 50% em 2027. E a posição líquida de caixa aqui, passando de 468 milhões para 653 milhões, mantendo a alavancagem da MAHLE Metal Leve aqui no consolidado de 0,66. Há de se considerar que com as projeções que nós fizemos aqui nos valuations, que antes da aquisição, nós tínhamos previsto algo em torno de 0,79 e aqui então mostrando uma melhora, um menor endividamento em relação a toda a aquisição que foi feita de 0,66% de alavancagem. Eu agradeço a participação de todos aqui e agora passamos ao momento das questões e das respostas aí que nós vamos estar à disposição, tanto eu, Daniel e o Cláudio aqui para responder para vocês, tá bom? Boa tarde a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta,
por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Mota, da JP Morgan. Senhor Marcelo, seu microfone está liberado. Obrigado, gente, aí por pegar a pergunta. São duas perguntas, né? A primeira, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhes sobre essa provisão aí de 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, entender um pouco aqui, enfim, qual que pode ser o outcome aí dessa discussão, né? É uma provisão para garantia, né? Vocês comentaram que isso não deveria ter nenhum impacto em 25, talvez de repente uma reversão, mas se entender se isso aqui é mais uma disputa talvez da área comercial, ou é algo que acaba indo para uma disputa legal e pode demorar, né? Se isso aqui, como é que impacta relacionamento com o cliente, enfim, que entender um pouco mais do que vocês puderem abrir. E a segunda pergunta ainda é relacionada, né, com essa questão da provisão, mas muito na margem bruta, né? Se a gente olhar a margem de vocês, mesmo excluindo esse efeito, né, seria ali na casa de 25,2%, que ainda é uma queda ano contra ano, né? Então entender se de repente esse é o patamar que a gente deveria pensar de margens aí, dado que teve, né, o impacto das aquisições que acabam reduzindo um pouco também a margem bruta. Então pensar ali que seria um nível recorrente de margem mais pro ano de 2025. Obrigado, gente. Bom, Marcelo, Daniel falando, eu vou na primeira parte da sua pergunta, obrigado aí pela pergunta. Então, como citado pelo Cláudio, são 32 milhões de reais, né, 5 milhões de euros para a provisão de garantia. Ainda está em discussão com o cliente a questão da responsabilidade. Então, não é uma discussão comercial, e sim uma discussão técnica. Tá? Então, nós temos um produto que ele é aplicado, são 3 aplicações diferentes, são 2, 4 e 6 cilindros. E em uma dessas versões, você tem o problema e a peça, ela inclusive passa, né, no teste de validação do cliente, por isso que a discussão será, ou seja, inteiramente técnica com relação ao design do produto. Então, nós não vemos ali impacto com o relacionamento do cliente, até pelo contrário, ou seja, foi aí uma força-tarefa conjunta para identificar a causa raiz e atuar no problema, e como já citado também pelo Cláudio, o problema já está equalizado, então já está solucionado, ou seja, foi feita aí uma alteração no design, e inclusive não só no design, mas também no teste de validação, para poder ter a detecção, né, do item ali antes da modificação e após a modificação. E como citado também pelo Cláudio, seria ali o pior cenário, ali, esse valor que está em discussão. Tá? Então, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas basicamente é esse o ponto aí. E na segunda parte, se o Cláudio puder comentar. Obrigado. Obrigado, Daniel. Marcelo, com base no comentário ali, né, e no que a gente viu ali das aquisições, as aquisições, elas têm, de fato, um gross profit inferior ao que a MAHLE Metal Leve tem. Né? Isso falando do cenário atual, né, do que a gente teve no valuation, do que a gente e fechou no último trimestre. Sem falar de futuro, potencial, aí, oportunidade para alavancar a parte de aftermarket de qualquer uma das divisões aí compradas, né? Mas trabalhando com o cenário atual, sim, o gross profit tende a assentar um pouco, ele tende a diminuir um pouquinho. Eu não consigo te falar nesse momento qual é o novo normal, né? Também fez parte da aquisição e do compromisso da empresa para com vocês ali, foi tentar prospectar tudo quanto fosse sinergia, né? Algumas mais rápidas, outras menos rápidas, né? Há energias aí em potencial e a gente, por incrível que pareça, está vendo isso dentro da Arco, que é uma empresa completamente independente. As outras 2 empresas compradas já fazem parte do grupo MAHLE na América do Sul, e toda essa equipe que está aqui na Call e o restante da empresa também vende serviço para essas empresas da MAHLE na América do Sul, fora da MAHLE Metal Leve, ou seja, sinergia administrativa e comercial, talvez alguma. Não vejo aí uma grande coisa. Com relação à Arco, a aquisição, a gente está vendo potenciais maiores de sinergia, porque, obviamente, o custo financeiro, quando a MAHLE necessita
discutir com o banco algum potencial empréstimo é bem diferente do que uma empresa como essa comprada, né? O nosso poder de negociação também com fornecedor e potencialmente clientes também é diferente, são em outros patamares. E até nas áreas menores, né? Então, mesmo que seja ali 70%, 75% é gross profit, é custo do produto vendido, no todo o restante, o overhead também ali tem potencial de sinergia bastante grande. Eu não consigo, neste momento, de precisar se o novo gross profit aí que a gente pode esperar é na casa de 25%. Dentro do último que não foi só, né? Teve também, a gente tem o aumento da data base, algumas correções que é feita de mão de obra também no último trimestre. Então, o último trimestre, em todos os anos, ele tendem a ser diferentes dos trimestres anteriores. No normal, aí no final, ele se equaliza no decorrer do ano. Tiveram as aquisições que puxaram a média para baixo, apesar de ser superior ao que a gente considerou no valuation, teve o impacto da garantia e o mês de dezembro por si só, né? Então, assim, eu não posso, neste momento aí, Marcelo, precisar para você que 25 é a nova realidade, não, tá? Uma queda, sim, em função da margem média das adquiridas seria menor. Gross profit menor do que o da Malha Metal Leve em função do aftermarket. Perfeito. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcelo. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Neto, do Bradesco BBI. Senhor Leandro, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Do nosso lado, é mais um follow-up na segunda pergunta que o Marcelo fez. Se vocês pudessem nos passar, ou pelo menos nos dar um direcionamento maior sobre a margem EBITDA das duas companhias adquiridas ali no quarto trimestre de 24. Muito obrigado. Bom, a gente tem um problema comercial. Aqui está, Leandro. Isso foi também explicado ali nas calls aí que a gente teve durante o roadshow e o período de, de mostrar o detalhe das aquisições aí para o mercado. Apesar de serem 200 milhões de faturamento no último trimestre, os 200 milhões eles estão bastante concentrados em poucos clientes, né? Detalhar demais margem nesse tipo de situação pode se tornar algo não adequado nas discussões do grupo, de forma geral, da Malha e Metal Leve no futuro. Eu não consigo abrir demais. O que eu consigo foi basicamente da forma que eu elaborei ali no primeiro slide, né? Então, você tem um valuation ali de compressores que mostrava um profit before tax na casa de 13%, né? A gente fechou com números bem superiores a este, tá? E com números aí, teve uma venda maior, 14%, como eu comentei, mas fechamos com números bem superiores, tá? Termal, a gente fechou basicamente o dobro do que a gente previa no valuation, né? É um negócio bem menor e para vendas basicamente alinhadas com o valuation. E a Arco, sim, a gente teve ali vendas aumentando, mas em função do câmbio da importação caiu. Então, deixando a Arco e a Termal de fora, concentrando em compressores, que é o principal, né? Em volume de vendas aí dos negócios adquiridos, a gente teve um aumento bastante forte ali, em torno de 9 pontos percentuais em comparação ao que foi considerado no valuation, aquilo que a gente pagou. Eu não consigo detalhar isso para você. Até nas demonstrações financeiras a gente debateu bastante de que maneira dar a transparência que vocês merecem sem poder prejudicar num futuro aí a parte comercial ou de negociação da Marine Polef, né? Então a gente reagrupou um pouco, tentando dar uma maior transparência, mas é o maior que eu consigo ir, tá? De repente, em algo mais individual, mais focado, a gente pode elaborar um pouquinho mais. Eu não consigo, neste momento, te dar detalhe maior do que eu já te dei, tá? Tudo bem, tranquilo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, né? Lembramos que, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Se vocês não se importam, só para adiantar um pouco, e pensando que todo mundo logo já vai para o almoço, eu vou passar pelo chat aqui algumas perguntas, Rodolfo, hoje do Safra, com relação ao payout reduzido para 2024. Gostaria de saber se vão manter essa tendência, visto que tem investimentos a serem feitos nas empresas adquiridas e esse desembolso de pagamento de dívida alta em 26 e 27. Rodolfo, com relação a pagamento de dividendos agora, no fechamento do exercício de 2024, isso já está, né? Isso já está divulgado para o mercado nas notas explicativas, né? A gente sim está aí propondo, é submetida ainda a uma AGO, né? Ali no dia 29 de abril, aí uma recomposição de reservas. Como eu falei lá em 2023, com follow-on, a gente queimou todas as reservas que tinha aí a Mali Metal Leve, e aí a razão do endividamento, basicamente. A gente voltou, a gente discutiu, para a gente como administração não é nada confortável, na verdade, trabalhar com a empresa ali exposta a qualquer tipo de risco. A gente tem um novo governo nos Estados Unidos, a gente tem a situação macroeconômica da América Latina extremamente conturbada, a gente tem essa guerra que já se prolonga por bastante tempo ali na Europa. Então, há uma completa instabilidade macro, e aí a gente decidiu propor para o Conselho, que foi aprovado, está divulgado agora para vocês e será aí decidido finalmente aí na AGO. Então, a gente volta a compor reservas. Reservas, ela tem um caráter temporário, né? Então, a nossa ideia é reter reservas para CAPEX, agora no ano de 2025, 157 milhões que você viu ali no detalhe. Mas isso, em um determinado momento, volta para os investidores, né? Que foi o que aconteceu em 2023. Né? Então, assim, sem te dar uma guidance, sem fazer promessa, a gente sim tem uma preocupação de não ter reservas. A gente tem uma preocupação muito forte de toda vez que vai pagar dividendos, eu ter que recorrer à banca, né? Principalmente. Né? E você também faz aí um comentário com relação ao investimento nas entidades compradas. Se a gente volta a ler o material do valuation, principalmente de compressores naquele momento já estavam passando por uma expansão, né? Então a gente já estava em construção civil e já tinha maquinário sendo importado. Tudo isso ficou na conta do proprietário anterior e foi considerado no valuation. Não vai ser algo inesperado para os investidores da Mali Metal Leve, tá? Então, investimentos adicionais eu espero no curso ordinário do negócio, né? Reposição de maquinário, de repente um novo cliente, ferramental, mas isso é parte do dia a dia, tá, Rodolfo? A ida do Rodolfo, se podemos esperar esse acréscimo de receita que vimos no Q4 para o ano de 2025, e se tem efeito recorrente. Aqui outra vez também é da guidance e tentar prever o mercado, né? Rodolfo, o que eu posso falar para você é que assim, eu não posso ser investidor na Alimento Leve, né? Então, como administrador, eu estou falando aqui nesse momento, eu espero que sim, que aumente, tá? Isso não nos cabe, isso é mais, eu diria, mais macro aí, principalmente do Brasil. Tá? Mas a gente também tem zero perspectiva desse negócio reduzindo neste ano, tá? Então, assim, sem tentar adivinhar um pouco o futuro, você quer complementar alguma coisa, Daniel? Não, Cláudio, acho que você comentou bem. No faturamento do Q4, ele não foi um faturamento específico, né? Ou seja, as vendas normais da operação. Então, a gente vai manter aí a oscilação do mercado, vai depender do mercado conforme citado. Acho que você falou bem. Então, já, obrigado. Se eu puder ir para a próxima, Nicolas Miller, porque o imposto de renda no Q4 foi positivo em 56 milhões, aí preciso de ajuda técnica. Ok. Já tive ajuda técnica aqui, está bem na minha frente. Foi deliberado JCP no Q4, isso também está na nota explicativa lá. Então, você tem um impacto do JCP no imposto. Basicamente, obrigado, Daniel. Essa foi a explicação. A última que eu tenho é de Marcelo Vieira. Boa tarde, poderia comentar se estou correto em esperar que o primeiro trimestre do ano corrente, com a valorização do real versus o euros, podemos esperar um ganho financeiro importante? Primeira pergunta, vamos fragmentar isso. Em relação à margem bruta para o trimestre atual, podemos esperar?
E se puder comentar também sobre o CAPEX para 2025, me ajudaria muito. Tá, vamos lá, vou tentar, e aí se tiver necessidade, Fábio, você me complementa, tá? Como uma grande parte do endividamento, eu resumi, depois o Fábio detalhou para vocês, é com lastro em moeda forte euro, toda a variação cambial que você tem no fechamento de um mês para o fechamento de um outro mês, basicamente é o que você vai esperar ver ali de correção cambial do endividamento teu em euros. O que nós vimos, e isso também é macroeconômico, você vai na Fox, no Banco Central, sim, teve um impacto positivo em janeiro, né? Então teve uma redução ali em janeiro, né? Sem dar guidance, sem nada, assim, diminuiu um pouquinho. E em fevereiro parece que ele já não foi tão positivo assim. E em março, até quando a gente fez o exercício, mas isso já está umas 2 semanas aí atrasadas, tinha um impacto ligeiramente positivo. Assim, em breve, em maio, a gente volta, né, a falar. Então, eu não vou querer aí dar nenhuma diretriz para você, mas é basicamente o central. Se você puder voltar na pergunta, por gentileza. Para a segunda parte, em relação à margem bruta para o trimestre, o que podemos esperar? Eu não tenho muito o que te falar aqui. Eu diria assim, tudo que nós tínhamos mapeado e do nosso conhecimento com relação a coisas macros, tá? Não vou falar de coisa pequena. A meio ambiente, por exemplo, né, que foi algo discutido lá em 2023, discutido em 2024. Se vocês se recordam, no Q2 de 2024 nós fizemos uma contabilização. Não tem nada fora do que está ali, que seja do nosso conhecimento. Então, a contabilidade reflete o nosso melhor conhecimento. É um assunto importante, meio ambiente. Outro assunto importante, garantia, que foi agora contabilizado em dezembro, os 32 milhões que você viram reflete o melhor também no conhecimento que nós temos no momento. Potencial, discussão, futuro e tudo mais, como o Daniel aqui elaborou, isso é fato, mas hoje o que nós temos, né, e contabilizado, e a única coisa que a gente pode afirmar é os 32 é o pior cenário que a gente tem mapeado, e o Daniel também comentou que ainda existe aí uma discussão se está mais relacionado a design, o que está mais relacionado aí por trás, e isso, claro, volta aí a rever os 32 milhões. Os 32 milhões hoje é o pior cenário, e a situação está estancada. Então, esse assunto, muito provavelmente, a gente não volta a trazer mais notícias. Desculpa. Com relação ao CAPEX, com relação ao CAPEX, a gente está basicamente investindo em todas as nossas unidades. Tá? A gente tem investimentos em função de novos negócios com clientes, a gente tem renovação de linhas de produção, a gente tem todos os tipos de investimento. Então, você vê um CAPEX de 157 milhões, que é exatamente o valor da reserva que foi proposta. Se a gente pega os nossos negócios ali, basicamente por elementos de motores, a gente está investindo, são 40, 80, basicamente 80 milhões no Brasil e mais 11 milhões na Argentina. Se eu vou para os segmentos de filtro, a gente está investindo na ordem de 20 milhões de reais. Aftermarket não é uma unidade produtora, tem um investimento, uma CAPEX aí previsto aí menor, de basicamente 7, 8 milhões de reais e mais 3 milhões de reais na Argentina. A aquisição da compressores, né, da MAHLE Compressores, além da expansão que já estava em curso, a gente planeja fazer aí investimentos de CAPEX adicionais na ordem de 25 milhões. Tá? Então, aí, Marcelo, eu acho que isso, eu espero que responda a tua pergunta com relação ao CAPEX. Beleza. Tem mais alguma pergunta? Mais nada? Tá bom. Vamos lá. A gente tem alguma coisa ainda a elaborar e tentar melhorar para as adaptações e discussões com vocês aí seguintes. É alguma coisa que eu, Luiz, a gente vai aí estar bastante empenhado e verificar de que maneira que a gente consegue fazer para trazer transparência para vocês. A gente segue completamente à disposição, né, pelos canais normais aí de acesso à RI. Qualquer pergunta que, se por eventualidade não ficou aí explicada, ou que vocês, de repente, ao analisar mais no detalhe aí, venham aí a surgir novas perguntas, a gente segue à disposição de vocês.
A gente se estendeu um pouquinho mais, 10 minutos a mais do que a gente tinha previsto, eu lamento, e isso porque a gente não trouxe convidado especial, mas foi um trimestre um pouquinho fora do normal, né? Então, acho que daí vieram mais perguntas e mais explicações. Agradeço demais a atenção de vocês e o apoio de toda a equipe que estava aqui envolvida e aí dos moderadores, gente. Muito obrigado, boa tarde. A videoconferência da Mali Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.